Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero estar falando com vocês sobre um tema muito importante, tá? Sobre a Páscoa. Eu quero estar debatendo um pouquinho sobre esse assunto para a gente ver qual o verdadeiro significado, o que realmente a Páscoa representa, né? Nós vamos estar passando um momentinho aqui rápidos, mas onde vai ser muito edificante para nossas vidas, tá bom, gente? Primeiro, o que significa o nome Páscoa? Gente, Páscoa é um nome que vem do hebraico e que tem como significado saída, tá? Saída ou passagem. E quando a gente fala sobre Páscoa, a gente vai ver a primeira Páscoa narrada na Bíblia em Êxodo capítulo 12, né? Quando que foi que aconteceu isso? É do conhecimento, né, nosso de que o povo de Israel, eles ficaram 400 anos no Egito, sendo escravizado pelo rei daquela época, né? E ali, depois desses 400 anos, Deus vai levantar Moisés para libertar o povo do Egito. E a palavra de Deus vai dizer assim, o rei daquela época era Faraó, né? A palavra de Deus vai dizer assim que o próprio Deus ele endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixava o povo sair de jeito nenhum. E com isso começou a vir pragas sobre o Egito. E a palavra de Deus narra 10 pragas, né? Mas quando estava chegando perto da 10ª praga, irmãos, que era a última praga, que seria a praga dos primogênitos, antes que a praga da morte dos primogênitos viesse, o Senhor lhe deu uma ordem para Moisés. Ele disse: olha, Moisés, você vai falar para o meu povo para matar um cordeiro, né? Tinha que ser um cordeiro, irmãos, sem mancha, não podia ter nada quebrado, não podia ser doente, tá? Vai escolher um cordeiro perfeito, ou podia ser um cabrito também, né? E vai matar ele. E o sangue vocês vão passar nos umbrais das portas, tá? Vão passar nos umbrais das portas. Vai assar toda a carne desse carneiro, desse cabrito. E não podia ser cozido na água, a carne não podia estar crua, tinha que ser assada. E eles teriam que comer tudo. E junto com essa carne assada, eles também iriam comer o pão sem fermento, tá? E ervas amargas. Essa seria, vamos dizer assim, os alimentos que teria na mesa no dia da Páscoa. Irmãos, caso sobrasse carne, a palavra de Deus diz assim que aquela carne tinha que ser colocada a fogo e consumida, porque não poderia deixar carne para outro dia, tá? E assim, aquele sangue que tinha sido passado nos umbrais das portas, quando o espírito da morte viesse para matar os primogênitos, a casa que tivesse aquele sangue na porta, né, nos umbrais da porta, o espírito da morte não entraria ali, ou seja, seria livre da morte, seria livre, né, da tristeza, do sofrimento ali naquele momento. E essa foi a primeira Páscoa, e é muito incrível porque no outro dia o povo de Israel já foi liberto, né? O rei deixou o povo ir em direção à terra, o qual o Senhor havia prometido para eles. Por isso que a Páscoa recebe esse nome de saída, porque logo após a Páscoa eles saíram, eles foram libertos da escravização de 400 anos debaixo do domínio do rei Faraó. Irmãos, e trazendo isso para nossos dias, a gente vê que todo esse momento ali da questão do cordeiro, do pão, né, das ervas, tudo aquilo ali era muito simbólico, né? Mais tarde a gente vai ver o que? O próprio Cristo se fazendo de cordeiro. Lembra lá quando João Batista vai batizar Jesus, ele fala: eis aí o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ou seja, irmãos, mais tarde, o próprio Cristo se fez o cordeiro, né? E o sangue de Jesus, ele não foi derramado sobre os umbrais das portas, mas o sangue de Jesus, ele foi derramado sobre a madeira daquela cruz. O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz, irmãos, do Calvário. Não para livrar somente os primogênitos, né? Não para livrar a gente de uma morte física, de uma morte terrena, mas para nos livrar da morte eterna,
tá? O sangue de Jesus foi derramado para nos dar o direito de salvação, para nos dar o direito de vida eterna. E ali, irmãos, nós vemos que o corpo de Jesus, né, ele se fez, o corpo de Jesus se tornou o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? O pão que nos alimenta, o pão que nos dá esperança de uma vida com Cristo, o pão que nos renova, o pão que nos fortalece, o pão que não apenas nos alimenta para essa vida física, mas é alimento para a nossa vida espiritual. E nós vemos ali em relação às ervas amargas, irmãos, a gente vê que essa questão da amargura, Cristo passou por nós na cruz do Calvário, tá? A gente vê que o sofrimento de Cristo foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando ele estava no Getsêmani, a palavra de Deus disse que do seu corpo, o seu suor era misturado com sangue, ou seja, caía grossas gotas de sangue, porque o sofrimento de Cristo naquele momento era muito, muito, muito grande. Amém, irmãos? Eu quero estar trazendo isso para vocês entenderem o seguinte, que o principal personagem da Páscoa, irmãos, não é o coelhinho da Páscoa, mas é o Cordeiro, né, que o Senhor enviou, ou seja, que é o próprio Jesus Cristo. E o principal foco da Páscoa não é chocolate, às vezes não é trocar presentes e comer grandes ceias, mas é nos lembrar de que Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você. E o mais importante de tudo é que ele ressuscitou. E nos ressuscitou para nos garantir a vida eterna, para nos garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, tá? E é muito importante a gente ver, porque como eu disse no começo, né, que a Páscoa ela significa saída, e a gente vê, irmãos, que isso é muito importante na nossa vida, porque a morte de Jesus, ela nos tirou, né, da morte e nos levou para a vida. O fato de Jesus ter se entregado na cruz do Calvário nos libertou da escravização do pecado, tá? Então, assim, que nessa data você venha agradecer muito a Deus pelo sacrifício que Ele fez pela minha e pela sua vida. Que nós venhamos ser eternamente gratos ao Senhor. Aí talvez você fale, Florentina, mas crente pode comprar chocolate, pode comprar ovo de Páscoa. Irmãos, a palavra de Deus diz, o Senhor diz lá em Mateus o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração, tá? O mais complicado é o que está no seu coração, tá? Se você vai comprar para alguém o ovo de Páscoa, se você vai comer, mas se no seu coração você sabe o verdadeiro significado da Páscoa, se no seu coração você está grato a Deus por tudo que o Senhor te fez, isso não vai te fazer mal. Mas se você come isso por uma idolatria, se você come achando que aquilo ali é mais importante do que o Senhor fez de sacrifício na sua vida, aí sim você está errado, tá? Mas que nessa data você vem ensinar o seu filho que mais importante do que receber um ovo é se lembrar que você, que a sua família foi livre da escravização do pecado. Que você vem ensinar o seu filho que o principal personagem da Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, mas é o Cordeiro, tá? Jesus se fez Cordeiro, Jesus se fez pecador no nosso lugar e somente Ele poderia nos libertar, porque Ele era o único que não tinha pecado, que não tinha falhas, imperfeições. Ele sempre foi, irmãos, e permanecerá sendo perfeito. E nós precisamos muito ter no nosso coração, tá? Esse sentimento de gratidão a Deus. Eu e você não merecíamos, mas o Senhor se entregou pelas nossas vidas, tá? Que você venha ter nesse dia de Páscoa não um sentimento consumista de que você tem que comprar presentes e coisa para todo mundo, mas que você tenha um sentimento de gratidão a Deus. Tá? Eu e você, nós não estaríamos aqui se naquele dia Jesus não tivesse levado sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Tá? Medite nisso, pense nisso,
tá? Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, tá? E seja muito abençoado pelo Senhor, tá, gente? Tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor.